Olá! Estamos em mais uma postagem para o canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para nos ajudar a ampliar o alcance. Hoje vamos falar sobre os erros da campanha de Lula. Sabemos que a vitória de Lula teve um sabor amargo de derrota, pois o petista que acreditou que a sua vitória seria fácil e certa no primeiro turno, acabou recebendo menos votos do que pensava, e não esperava que o bolsonarismo estivesse vivo e forte. Bolsonaro teve uma gigantesca quantidade de votos e conseguiu eleger vários de seus capangas para o poder legislativo. Com isso, o destino acabou empurrando para o segundo turno a decisão da eleição. Inclusive, pode fazer com que Lula perca, se ele continuar com a péssima campanha que fez para o primeiro turno. Ué? Péssima campanha? Sim, porque Lula errou muito e acertou pouco quando decidiu se apresentar ao eleitorado até agora. Confiou demais no seu prestígio e se aproveitou da emotividade irracional de seus eleitores. Errou muito para quem se apresentou como o maior estrategista político do Brasil. Seus erros certamente contribuíram para sua surpreendente derrota e para o fortalecimento do bolsonarismo. Vamos ver quais são os erros. O primeiro dos inúmeros erros na campanha de Lula nem é do próprio petista. É a guinada identitária da esquerda que agora é seguida pela classe média, abandonando o trabalhismo e os trabalhadores. A classe trabalhadora viu em Lula um traidor e descobriu em Bolsonaro aquele amigo reclamão dos bares de subúrbio. Graças a isso, trabalhadores migraram para a extrema-direita, reservando muitos votos para o ex-capitão, causando uma baita surpresa nos esquerdistas, que sempre acreditavam que a classe trabalhadora estaria com Lula. Grande engano. A mudança ideológica do esquerdismo brasileiro foi uma grande responsável pela derrota de Lula. Com a desculpa de se modernizar, a esquerda brasileira importou da direita estadunidense o identitarismo, que na verdade não passa de uma gambiarra de justiça social que só piora as desigualdades. O identitarismo criou um novo estereótipo para a esquerda em geral, afastando um grande número de adeptos e de eleitores. Trabalhistas se sentiram abandonados e trataram logo de procurar outras ideologias, enquanto a esquerda se perdia em sua teimosa insistência com o identitarismo. O identitarismo em si foi um grande erro que arruinou o sucesso de Lula, que se acreditava quase unânime durante a sua campanha. Mas outros erros ocorreram consecutivamente, feito cascatas, alguns relacionados com o identitarismo, outros não. Erros que foram responsáveis por impedir que Lula ganhasse logo no primeiro turno e começasse a governar desde já, pagando logo as dívidas com os setores direitistas com quem se aliou. Um dos mais destacados erros de Lula foi a ausência de um programa de governo, usando duas desculpas esfarrapadas, como a de que o programa precisa ser discutido com aliados, e outra que diz que o prestígio de Lula e sua experiência presidencial dispensariam o petista de ter um programa de governo. Lula preferiu focar a campanha em sua própria imagem, ao invés de direcioná-la às suas medidas de governo. O grande risco disso é Lula decepcionar, pois a ausência de programa e a aliança com opositores ideológicos, sob desculpa de frente ampla, podem fazer o petista aderir a medidas neoliberais, traindo seu passado. Aliás, focar na sua imagem, transformando a campanha em um culto messiânico a alguém mais do que perfeito, que nunca erra com superpoderes, foi um grave erro. Lula agiu como um misto de celebridade e salvador da pátria, com trejeitos de animador de plateia e com a missão de distribuidor de esmolas. Que se abra a porta da esperança. Oh, ninguém apareceu. Que peninha! Fica para a próxima ajuda digna aos pobres. Volta-se aos aviões de dinheiro de papel. Quem quer dinheiro? Lá vai. Quem pegar, pegou. Depois de enganar a todos prometendo filantropia fajuta e precária, Lula se elege oferecendo pouco aos pobres, pois importa é o mito em torno dele, não o que ele irá fazer, até porque pobre custa pouco. Dá-se algumas migalhas, cadastra em projetos paliativos e os pobres que se virem com essa ajuda precária. Ainda tem gente ingênua que chama isso de revolução. Revolução. Só quem aceita contradições enxerga a revolução em dar paliativos para pobres, aprisionando-os nas precárias e perigosas favelas. Favelas são moradias precárias e cheias de problemas e perigos. Achar que é digno viver em lugares assim é crueldade. Os esquerdistas deveriam parar de uma vez por todas com este negócio de valorizar favelas. O ideal é que o povo deixe de ser pobre e passe a ter uma vida digna, numa moradia segura e de qualidade, bem localizada e tendo salário que pague todas as suas necessidades.
Aprisionar os pobres em sua condição, melhorando apenas através de paliativos, é querer manter a sociedade injusta e desigual. Lula querendo transformar o Brasil desta maneira é de uma baita hipocrisia. Uma contradição. Contradição é o que mais existe nas mentes dos brasileiros. Aceitamos conceitos e atitudes que se anulam entre si. Não somos racionais, temos fé. Para Deus nada é impossível, até mesmo o mais bizarro absurdo. Mas não faz mal, também aceitamos absurdos. Absurdos e contradições fazem parte de nossa cultura irracional. As coisas podem e não podem ser, ao mesmo tempo. Amém? Portanto, Lula fez muitas promessas exageradas, mesmo sem ter condições reais para cumpri-las. O povo não liga, pois importante é explorar a fé dessa multidão de ingênuos que aceita qualquer coisa que se apresente como boa, alegre e inovadora. Lula cometeu não somente erros, mas fez um monte de besteiras. Com a ajuda de jornalistas e personalidades tão idiotas quanto as besteiras mostradas em toda a sua campanha até agora. A coisa ultrapassou os limites do ridículo. Coisas bem cretinas como, por exemplo, se oferecer como novo na política. Novo na política? Com as mesmas promessas velhas, se aliando com gente velha através da velha política? Tendo experiência presidencial? E o próprio Lula, velho em idade e mais velho ainda de aparência? Fazendo coisas velhas e defendendo valores velhos como cerveja, religião e futebol. Ah, mas se Lula não é o novo na política, o novo é quem? A fome? Então tá. Novo na política? Sei. Lula, não somente a piada é velha, como você é velho em tudo. Em política e em si mesmo. Se olhe. Não satisfeito em se oferecer como novidade na política, Lula anima a sua plateia de ingênuos fingindo ser um garotão lindo de idade pueril e físico de atleta. Lula galã, com pique de garoto de 20 anos e corpo musculoso esculpido em treinamentos para enfrentar Bolsonaro no ringue de uma luta de telequete. É uma das coisas mais risíveis que já apareceram na campanha. Nada a ver com o perfil de um gestor responsável, que é o que o Brasil precisa. O Brasil não precisa de galã, de garotão e nem de homem musculoso. Precisa de um gestor responsável. Pelo jeito isso não anima a plateia. O que anima a plateia é um festival de bobagens que contaminou a campanha. Campanha marcada pela pieguice e pelo otimismo exagerado. Até porque brasileiros, sejam de esquerda, sejam de direita, são quase sempre sentimentais. Pensar cansa e se emocionar dá prazer. As religiões ensinaram que é nobre ter fé e emoção. Então vamos nos emocionar. Por isso Lula fez promessas colossais, coisas sem limites para se realizar. Prometeu revolução. Prometeu colocar o Brasil no primeiro mundo. Prometeu conduzir todas as nações à paz mundial. Só falta agora descobrir a origem do universo e a cura definitiva de todos os tipos de câncer, incluindo o dele. Junto ao otimismo excessivo que não enxerga limites, um festival de tolices que ultrapassam os limites do ridículo. Em um vídeo, um bando de alcoólatras decide simular o voto em Lula, em um celular apoiado em uma lata de cerveja. Apesar de ser tratado com seriedade pelos esquerdistas, o vídeo parece uma esquete de um programa de TV como o dos Trapalhões, e aparece com a logomarca do aplicativo Quai, concorrente do TikTok, na marca d'água. O vídeo é claramente cômico, mas as esquerdas trataram o humor da cena como uma descontração pelo otimismo petista. Para os esquerdistas, o vídeo seria um registro de trabalhadores em um bar de uma favela simulando o voto em Lula. O vídeo, tratado como educativo, supostamente seria usado para reforçar o mito do Lula, como candidato dos pobres trabalhadores. Mas a suspeita de que o vídeo foi criado por bolsonaristas como forma de associar Lula à fama de cachaceiro. Cachaceiros votam em cachaceiro. O cúmulo da babaquice na campanha de Lula foi um meme que foi divulgado em alguns perfis de esquerda do Instagram. Nele aparece uma ilustração em que estão Lula e o travesti Pablo Vittar, ícone da esquerda identitária e tratado como se fosse um novo modelo de mulher. No cartaz é anunciado que Lula iria engravidar o Pablo Vittar, um homem com roupas femininas, e o filho de ambos seria o Brasil. Além do extremo mau gosto e da idiotice explícita, o meme reforçou ainda mais, não somente o identitarismo da esquerda brasileira, como também o preconceito anti-esquerda, que classifica a ideologia como uma ditadura homossexual. Vergonha! Outra tolice foi um filme de curta-metragem inspirado no seriado das Panteras, Charlie's Angels. O filme se chamou Panteras do Lula e usou o famoso seriado dos anos 70, protagonizado por 3 mulheres lindas e sensuais, como inspiração.
Só que na versão lulista, as protagonistas são 3 garotas feias e grotescas, mas tratadas como se fossem tão sensuais como as protagonistas do original, que se reuniam a mando do presidente Lula, o Charlie da ocasião, para combater robôs que trabalhavam para Bolsonaro, numa linguagem cômico-popularesca que lembra os núcleos pobres das novelas do horário nobre. Patético. Lula não parou de fazer besteiras. Ao falar com pobres, sobretudo jovens da periferia, sempre lançou mão de dancinhas ridículas e adereços espalhafatosos, como óculos coloridos, além de gírias e linguajar tolo, descendo não somente até o chão, mas também ao baixíssimo nível intelectual, de quem nunca teve uma educação de qualidade. Mas os coitados dos jovens da periferia não têm culpa de seu intelecto limitado e sua atitude cafona. Além de mal nutridos e mal informados, são desestimulados a verificar as informações que lhes chegam, através de pouquíssimas fontes controladas por lideranças interesseiras e dominadoras. Os jovens não somente das periferias, mas de todo o país, têm que encarar diariamente um problema educacional que quase ninguém sabe que é sistêmico. Sim, o problema do sistema educacional como um todo, público e privado, é geral e tem muito a ver com o sistema político, social e econômico em que vivemos. O problema está muito longe de ser resolvido, até porque resolvê-lo pode atrapalhar os interesses de quem deseja dominar a população. É impossível usar a educação como forma de melhorar o intelecto da população, já que todo o nosso sistema educacional é exclusivamente focado em formar obedientes robôs humanos para o mercado de trabalho, incluindo o ensino particular, pois é evidente que jovens ricos e de classe média também tenham o seu intelecto danificado pelo sistema educacional, que nunca se preocupou em estimular a verdadeira atividade intelectual, que possui o senso crítico, a análise, a verificação e a não aceitação fácil de toda a informação recebida. Mas melhorar a educação é um perigo. Educação boa cria pessoas indomáveis. É perigoso até para Lula, que tem se beneficiado da ignorância do povo brasileiro e pode ganhar a eleição mesmo sem ter um programa de governo definitivo, através de uma campanha totalmente equivocada. Mas quando Lula falava para a burguesia, a sobriedade voltava, deixando claro de que lado Lula estará quando começar a governar em 2023. E não parou por aí. Como falamos, ao invés de investir em programas, preferiu vender a sua própria imagem messiânica. Lula, o Messias do Agreste, o Salvador da Pátria, o Sassamutema. E Sassá encontrou a sua professorinha, a Janja. Rosângela para os íntimos. Rosângela. Nome familiar, não é Sérgio Moro? Relacionamento iniciado, Lula tratou logo de casar com Janja. Até aí, tudo bem, mas usou a cerimônia de casamento como palanque de campanha e chamou logo o novo amiguinho de infância, o tucano neoliberal Geraldo Alckmin, como padrinho de casamento. Lula não tinha outras oportunidades para fazer campanha? Estragar uma festa que deveria ser íntima, transformando em evento político? Ora, que vergonha, hein, Lula? Respeito, né? Para piorar tudo, Lula, que se apresentou como o maior estrategista político do Brasil, cometeu um de seus inúmeros erros estratégicos, o de brigar com a terceira via. Desejando ganhar no primeiro turno, preferiu lançar mão de todos os meios para tirar concorrentes do caminho, para que apenas ele e Bolsonaro ficassem no páreo. Ao invés de enfraquecer Bolsonaro pulverizando os votos da direita, acabou fortalecendo o concorrente, que surpreendeu a todos com uma quantidade de votos gigantesca e a eleição de ultradireitistas no poder legislativo. Brigar com a terceira via foi mau negócio, pois, mesmo levando para o segundo turno, Lula seria beneficiado com a terceira via, deixando o lado oposto bastante confuso. Aliás, o próprio candidato a vice foi um erro por si só. Lula escolheu um opositor como vice, o tucano Geraldo Alckmin, não somente para tirá-lo do páreo da eleição para governador de São Paulo, favorecendo o neoliberal Fernando Haddad, guardião do Tucanistão. A iniciativa serviu também para cumprir uma exigência do Poder Judiciário, braço legal da burguesia, de colocar um direitista como vice, em troca de sua liberdade após prisão. Mesmo assim, escolher um opositor como vice é um grave erro estratégico e vamos explicar o porquê. Especialistas em estratégia afirmam que uma das regras mais básicas do estrategismo é a de nunca chamar o inimigo para integrar a sua equipe. O que fez Lula, o maior estrategista em política do Brasil? Chamou logo o inimigo. Resultado? Lula, um homem doente, poderá renunciar para tratar da saúde ou até morrer de doença. Além disso, Lula é muito odiado fora da bolha de esquerda, e pode ser assassinado por algum bolsonarista.
Se Lula morrer de uma forma ou de outra, ou no mínimo se retirar, seu governo será entregue ao seu opositor ideológico, Geraldo Alckmin, que certamente contaminará e sabotará o programa de governo de Lula. Uma bela estratégia, não é? Mas Lula, o estrategista, não para de errar. Erra, erra e erra. Erra e muito. A ausência supostamente estratégica do debate no canal SBT do apresentador Silvio Santos facilitou o caminho para Bolsonaro, protegido do canal, dando visibilidade ao ex-capitão. Ingênuos, os lulistas trataram de classificar o erro de Lula como um toque de mestre. Grande engano. Lulistas consideraram a ausência um acerto estratégico, quando a presença do petista seria a oportunidade única de mudar o voto do público que estava atento ao debate. Um público muito maior que o pequeno público que viu a entrevista no mesmo canal de Lula ao Ratinho. Este curiosamente pai do governador paranaense reeleito na mesma eleição. Lula argumentou que tal entrevista seria suficiente para se mostrar ao público do canal televisivo. Estratégico, Lula perdeu a oportunidade de se mostrar para um público que não conhecia, a atual classe trabalhadora. Resultado? 2 patinhos na lagoa. Lula. Suas estratégias parecem que não deram certo. Você que dava como confirmada a sua eleição agora no dia 2 de outubro, sentiu que o caminho para o Planalto não é tão fácil como você pensava. Além de ter errado muito, não contou com a maioria silenciosa, ausente das compradas pesquisas a seu favor. Essa maioria, traída pela opção de Lula pelo identitarismo e pelo neoliberalismo, decidiu escolher quem fala melhor com ela, o verdadeiro estrategista Jair Bolsonaro. Seu Jair, péssimo como presidente, mas excelente como marqueteiro de si mesmo, falou, a classe trabalhadora entendeu. 2 patinhos na lagoa foram nadar felizes na urna eletrônica, atrapalhando o caminho do supostamente poderoso estrategista da esquerda. Que tipo de estratégia Lula usará para o segundo turno? Ele continuará a cometer erros? Certamente que sim. Até porque é tarde para recuar. O esquerdismo assim mesmo já está todo errado. Lula contraiu compromissos com aliados opositores, incluindo o grande empresariado. Mesmo ganhando, Lula vai decepcionar, pois encontrará todos os obstáculos para realizar o programa de governo como queria e como prometeu a seus eleitores. Mas não importa. Quem vota no PT agora é a classe média. Tudo que Lula fizer, de bom ou ruim, não vai estragar a prosperidade desta classe que sempre fingiu ser pobre vivendo como quase rica. Uma classe hipócrita. Tempos difíceis. Por hoje é só. Avisamos que estamos agora em novo horário. Entraremos às 20 horas. Nossa equipe se reuniu e decidiu, percebendo que entrar neste horário poderia atrair maior público. Anote aí, 20 horas. Aproveite para divulgar. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.